Olá, gente, tudo bem? Eu estou aqui para apresentar para vocês a nova ferramenta que a gente vai usar no TP, o Trello. Uma ferramenta que a gente vai usar tanto para enviar pendências para a direção, quanto para receber essas pendências, do que precisa ser feito, para a gente ter um acompanhamento, uma clareza melhor do que está acontecendo, do que já foi solicitado, do que ainda não foi solicitado. Eu acredito que vai ajudar muito no trabalho da gente. Para começar, eu vou passar o link para vocês do site do Trello, onde vocês vão criar uma conta com um e-mail institucional do setor. O Trello vai ser por setor, então se tem mais de uma pessoa no setor, todos vão ter acesso ao Trello. No primeiro acesso, a gente vai precisar criar a conta no Trello, né, com o e-mail do setor, o e-mail institucional do setor. Então, vocês vão entrar no link, colocar o e-mail institucional do setor, criar uma senha, e assim que vocês concluírem essa etapa, vocês vão dar de cara com essa página aqui. Para chegar de fato no que a gente vai usar, que é onde a gente vai enviar e receber os cards, a gente clica aqui em área de trabalho e vai ter para a gente aqui no área de trabalho do convidado, a área de trabalho que foi compartilhada com a gente, a área de trabalho do nosso setor. Nesse caso eu escolhi o financeiro de Candeias. E assim que a gente entra na área de trabalho, a gente vai ver esses dois quadros. O primeiro é o a fazer, que é onde a gente recebe as pendências. E o segundo é o financeiro Candeias. É um quadro onde vai ter o nome do seu setor e a unidade de onde você é. Nesse financeiro Candeias é onde a gente envia as pendências para direção. Aqui eu coloquei todas as regras, o que eu vou explicar aqui para vocês, todo passo a passo. Vocês vão conseguir consultar aqui tudo certinho. Criei como material de consulta mesmo, para que vocês sempre tenham onde ver, caso esqueçam alguma coisa, tá aqui. Quem entrar também consegue ver, ter acesso a regras do quadro. Ela fica sempre aqui nessa primeira posição. A primeira coisa que eu preciso falar com vocês, e uma coisa muito importante, é que nenhum nome de quadro deve ser alterado. Nenhum espaço a mais, nenhum espaço a menos, não alterar de forma alguma. Porque caso seja alterado, toda a automação que a gente criou vai parar de funcionar. Então vocês não podem mexer nisso, não devem mexer nisso de jeito nenhum. O que a gente pode fazer, que não tem problema nenhum, é mexer as listas de lugar, alterar o card de lugar. Isso não muda em nada o nosso sistema. A gente também pode acrescentar informações ao card. Não muda, porém os nomes não podem ser mudados. Iniciando o passo a passo de como a gente deve enviar as pendências para a direção. Aqui eu deixei para vocês um modelo de card, que é como a gente vai seguir o nosso modelo. Aqui está descrito certinho, porém eu vou direto na prática. A gente vai colocar um título objetivo do que precisa ser feito. Então eu preciso que a direção... vou seguir aqui, confirme o Pix de determinado aluno. Aqui na descrição eu vou colocar, vou descrever, né, o que, com mais clareza, o que precisa ser feito. Então, coloquei todas as informações que a direção vai precisar para saber o que precisa ser feito, né? E nesse caso eu iria precisar anexar um arquivo, o arquivo do comprovante. Então eu viria aqui em anexo e computador, escolheria o arquivo que eu preciso enviar, e a gente não pode esquecer também de colocar a capa com a cor da nossa unidade. Cada unidade tem a sua cor,
Tá descrito aqui nas regras para vocês usarem para consultar, mas Candeias é amarelo, Gravatá é roxo e Vitória é azul. Como eu estou em Candeias, vou colocar a capa amarela, que é muito importante para que a direção identifique de onde vem aquela pendência, em que sistema ele vai entrar. Essa capa é muito importante, vocês não podem esquecer de colocar. Feito isso, caso tenha alguma data que eu precise algum prazo, eu clico com o botão direito do mouse em cima do card, clico em editar datas e escolho uma data prazo, para que isso seja feito e salvo. E aí vai chegar lá na direção com a data já feita. Essa data é opcional, não tem nada obrigatório. E aí, assim que eu passar esse card para essa lista de pendências, vocês vão ver que esse card vai sumir. Então, eu sempre preciso dar entrada no card na lista de pendências a enviar. Qualquer alteração que eu precise fazer no card, eu tenho que fazer nessa lista. A partir do momento que eu passo o card para a lista de pendências, eu já não tenho mais como mudar ele. Esse card já não está mais no meu controle. Então, caso você criou um card e ainda falta informação, você precise adicionar depois, não tira ele de pendências a enviar. Aqui você pode criar infinitos cards. Então, só passa para pendências quando o card estiver completo. Dito isso, eu vou passar o card para pendências e vocês vão ver que ele some. Ele é enviado para a direção. Porém, ele também aparece aqui, ó, nessa listinha de enviados para a gente. Por quê? Essa lista é uma lista de consulta. Quando a gente envia muita coisa, vocês vão ver que o fluxo de coisas para enviar vai crescer com o tempo. A gente precisa saber o que já foi passado, o que ainda não foi passado, como alguns setores são compartilhados. Essa lista, o acesso, né, ao Trello é compartilhado. Essa lista serve para isso, para a gente saber o que já foi feito, o que já foi passado. Então, essa lista não é para a gente mexer, é só para a gente consultar mesmo. Todo o card que a gente envia vem para cá também. Assim que esse card for concluído pela direção, aparece nessa listinha aqui pra gente. E se porventura o card tiver com uma etiquetazinha aqui, ele estiver nessa lista de concluídos com a etiqueta vermelha, significa que a gente precisa revisar esse card. Esse card já vai vir pra gente com essa etiqueta vermelha. Eu adicionei agora porque não estava aqui com a etiqueta vermelha. Então, esse card vai aparecer aqui exatamente como está esse, com essa etiquetinha vermelha. Significa que ele precisa ser revisado. Então, a gente vai abrir ele e ver o que precisa ser feito. Às vezes é alguma informação que precisa ser adicionada, também alguma orientação. Então, se for alguma informação que precisa ser adicionada, a gente vai adicionar a informação. Vou escrever qualquer coisa aqui no comentário, salvar, precisa salvar. Se não salvar, não aparece. Então, a gente tem que lembrar sempre de salvar qualquer comentário, qualquer alteração. A gente adiciona o comentário, salva, caso seja uma solicitação, e passa para a pendência. E aí o card vai fazer todo o circuito de novo. Ele vai aparecer aqui para a gente que já foi enviado com a alteração, o comentário, com a solicitação feita. E assim que a direção vê ou concluir, aparece para a gente novamente concluídos. A outra lista é a lista de a fazer, que é a lista onde a gente recebe as pendências. Eu já tinha gravado um vídeo antes, por isso a pendência não está mais aqui. Mas a pendência vai aparecer aqui automaticamente. Eu vou criar uma pendência aqui, porém essa pendência já vai chegar. Vocês não vão precisar criar. Aqui é uma caixa de entrada. Ela já vai chegar nesse modelo para vocês.
Vamos supor que esse card tenha chegado. Como eu falei, ele já vai estar aqui. Quando você entrar, o card vai estar aí. Esse card chegou para mim. E aí, eu vejo o que eu preciso fazer, porém, eu ainda não tenho o acesso no sistema. Então, eu escrevo aqui a minha solicitação. E a etiqueta vermelha não vale só para a direção, vale também para a gente. Então, a gente adiciona a etiqueta para eles identificarem que esse card precisa ser revisado e passa para concluídos. Essa lista de em andamento, ela foi criada a título de organização, porque caso estejam muitas pendências aqui, a gente precisa saber e se organizar direitinho em relação ao que a gente está fazendo. Então, caso tenham muitas, a gente pega aquilo que a gente está fazendo naquele momento, passa para em andamento, olha aquilo direitinho e assim que for concluído, a gente passa para a lista de concluídos. Como eu falei, a lista de concluídos, ela serve para enviar o card de volta para a direção. Aquele card volta para a direção. Então, caso ele precise voltar e precise ser revisado, a gente coloca a nossa solicitação e adiciona a etiqueta vermelha e manda para concluídos. Caso não tenha nenhuma solicitação, a gente apenas concluiu, a gente não adiciona mais nada e manda para concluídos, que aquele card já vai ser entendido que aquilo foi feito. Então, só para frisar bem, sempre que o card precisar ser revisado, tanto por vocês quanto pela direção, a etiqueta vermelha tem que estar presente. E lembrem-se sempre de salvar o comentário, porque senão ele não vai ser enviado. Passando para a lista de concluídos, ele some também para a gente e ele vai direto para a lista de concluídos da direção e eles conseguem ver que vocês fizeram aquela pendência. Vocês vão ver que com o tempo isso aqui vai estar cheio. Vocês podem criar outras listas caso vocês precisem se organizar melhor, não tem problema nenhum. Vocês podem fazer e modificar do jeito que vocês precisarem o Trello. É uma ferramenta de uso de vocês. As únicas listas que vocês não podem apagar ou alterar o nome são essas que já estão hoje. Vocês podem alterar a ordem delas, mas elas são listas funcionais, todas elas têm uma função. Nesse caso da lista do quadro de a fazer, a lista de pendências ela tem a função de receber e a lista de concluídos ela tem a função de enviar. Então, por mais que vocês criem outras listas, essas listas sempre vão ser usadas para essas funções. E aqui no Financeiro Candeias, no quadro que vai ficar o que vocês têm que enviar para a direção, as listas de enviar e receber são a lista de pendência, que é responsável por enviar o que precisa ser feito, e a lista de concluídos, que é responsável por receber o que já foi feito. Então, criem listas novas, se organizem melhor caso essa forma não funcione melhor para vocês. Vocês podem adaptar, porém não apaguem nem alterem as listas que já existem. Apenas criem, podem mudar de ordem, podem fazer como vocês preferirem, mas não alterem o nome. Eu acredito que seja isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se ficou com dúvida em algum processo, em alguma coisa, eu estou à disposição. Aqui está tudo, descrevi tudo certinho, o que vocês precisam de informação. E aí, caso vocês tenham alguma dúvida de alteração, o que vocês podem e não podem fazer, é melhor que vocês me perguntem antes de fazer do que façam de fato. Porque depois que tiver feito, para desfazer é mais trabalhoso. Então sempre me consultem caso vocês queiram fazer alguma alteração. Eu estou à disposição de vocês e espero que essa ferramenta realmente ajude a gente, porque ela vem com esse objetivo de deixar tudo mais claro e que a gente consiga se comunicar de forma mais eficaz.